Oi, gente. Vou gravar mais um pouco sobre esse livro, Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong Jin Pai. A gente está no capítulo A Viagem à China, que é o capítulo, acho que 3, deixa eu só conferir aqui. A Viagem à China é o capítulo 4. E a gente vai agora continuar com o primeiro dia no hospital. Dormi cedo e acordei ansioso para conhecer o meu novo ambiente de trabalho, conquistado a duras penas. Vesti meus trajes de cidadão chinês comum e saí rumo ao hospital. Lá permaneci entre os pacientes por um bom tempo, observando-os. Havia quase 200 pessoas no ambulatório e os consultórios de acupuntura ficavam em volta daquela multidão. Em cada sala do hospital havia de 4 a 6 médicos, clínicos gerais que distribuíam os pacientes para salas maiores, onde, quando necessário, eram submetidos à acupuntura. Passei o dia entre os enfermos pesquisando o que tinham e como se sentiam depois do tratamento. Naquele momento, eu ainda duvidava da eficácia desse tipo de terapia. Quando voltei para o hotel, já era noite e no caminho presenciei algo fantástico. Vi muitos meninos na rua estudando sob a luz dos postes, que provavelmente possuíam lâmpadas mais fortes que as de dentro de casa. As crianças ficavam até tarde da noite e às vezes a mãe ou o pai espantava os mosquitos ou trazia comida para elas. No transporte era comum a leitura e também me acostumei a ver estudantes lendo livros nas garupas das bicicletas e adultos com pequenos rádios no bolso da camisa, todos aprendendo uma língua estrangeira. Muitos chineses também liam enquanto caminhavam. Logo no primeiro mês de curso, presenciei um caso clínico que fez minhas dúvidas irem por terra. Uma moça jovem enfrentava dificuldades para a ingestão de alimentos. Ela sofria algum tipo de estenose de esôfago, era muito magra e se sentia muito fraca, mal conseguindo permanecer em pé. O diretor do departamento cuidava pessoalmente dela e com técnicas de acupuntura e moxa-bustão com a erva artemisia nas regiões do peito e na boca do estômago. Sinceramente, àquela altura eu não acreditava que a medicina tradicional chinesa resolvesse a questão, e aquele caso era gravíssimo. Na USP, em meu estágio do grupo de esôfago, a estenose era tratada com dilatação progressiva por meio de instrumentos específicos. Quando me contaram que essa moça iria visitar parentes dos Estados Unidos, eu disse a ela para procurar um centro hospitalar norte-americano para ser mais bem assistida. Porém, enquanto a viagem não chegava, o diretor cuidava da moça todos os dias, com paciência e dedicação exemplares. Transcorridas 4 semanas de tratamento, a paciente começou a responder positivamente. Primeiro, ela começou a ingerir líquidos, depois alimentos mais leves e, finalmente, a comer de tudo um pouco. Fiquei com a moral lá embaixo por ter colocado em dúvida a eficácia do método do tratamento. O cotidiano na cidade. Minha vida, a princípio, foi monótona. Pela manhã, ia para o hospital fazer estágio e depois circulava sozinho pelas ruas da cidade. Foi justamente nessas caminhadas por Guangzhou que comecei a tomar conhecimento de que a maioria dos chineses pratica exercício todos os dias, principalmente em parques e praças públicas. Logo nas primeiras horas do dia, eu observava as atividades dos professores no parque próximo ao hotel. Reunindo cerca de 30 a 40 alunos, conduziam a algumas de suas atividades esportivas ou de relaxamento. Um dos princípios da medicina tradicional chinesa é a prática regular de exercícios para boa disposição da mente e do corpo. Fiquei curioso e fui perguntar sobre as aulas, principalmente as de Kung Fu. Eles não perceberam de imediato que eu era brasileiro porque tive o cuidado de sempre me vestir como um chinês, mas a maneira como eu falava me denunciava um pouco. Talvez desconfiassem que eu fosse alguém importante do norte, pelo meu sotaque e jeito de expressar. Não contei a ninguém que era médico, decidi ser discreto com a minha vida pessoal. Afinal, poderia até ser perigoso se descobrissem que eu era estrangeiro. Havia muito meliante naquela época, e tenho certeza de que nenhum dos meus colegas de ginástica imaginou ter na vida uma quantia de $400, que era a mensalidade do meu estágio no hospital. A China era muito parecida com o Brasil da atualidade. Havia muitos jovens sem estudo e sem oportunidade de trabalho, mas eu gostava de conhecer a vida do chinês comum e me sentia conectado com as pessoas do local. Meus colegas de Kung Fu me convidavam para as festas típicas e jantares, pois os chineses são muito hospitaleiros. Os problemas que tinha enfrentado até então eram ranços da Revolução Cultural, nada além disso. Foi nas aulas de ginástica que conheci a verdadeira China. Certo dia, visitei a casa de um colega de Kung Fu que possuía apenas um cômodo, além da cozinha e do banheiro, e embora houvesse espaço para 3 camas no máximo, ali viviam 14 pessoas em beliches improvisados.
Ela me explicou que os mais velhos dormiam rente ao chão e os mais novos subiam de cama até chegarem aos seus leitos. A única lâmpada de 12 watts iluminava o quarto, e todos dependiam daquela luz e daquele espaço para descansar. Os chineses não tinham vergonha de mostrar as acomodações simples onde moravam, como nós às vezes temos da nossa casa. Eles se preocupavam mais em receber bem e serem amáveis com convidados. Havia um bom relacionamento entre as pessoas naquela época. Porém, hoje, por causa da modernidade, Guangzhou está completamente diferente. O pessoal do Xiaoban não gostava de mim, pois eu vivia me enfiando em qualquer cantinho, bem longe das áreas reservadas para os turistas. Eles temiam pela minha segurança e pelo que eu poderia pensar do lado da humilde cidade. Havia uma preocupação muito grande do governo em esconder a parte humilde do país aos olhos dos estrangeiros. No hospital, a rotina era a mesma, sem grandes novidades. Eu chegava depois da ginástica, de banho tomado e camisa limpa, e seguia para o setor de acupuntura. Havia um andar inteiro voltado para a especialidade, que era dividido em ortopedia, cardiologia, ginecologia e pneumologia. Iniciei meu atendimento no setor de neurologia e tive a oportunidade de estar em contato com o hábito dos pacientes locais. Uma excelente maneira de conhecer um povo é observar como eles se automedicam, e numa cultura de quase 5.000 anos havia muita novidade para mim entre os ensinamentos populares. Os hábitos do paciente chinês. Os chineses são muito parecidos com os brasileiros em relação à automedicação. Adoram tomar remédio, quer sejam alopáticos, fitoterápicos, fórmulas caseiras ou qualquer tônico ou comprimido que possa melhorar a qualidade de vida. Por qualquer motivo, o chinês busca ajuda médica e também, como os brasileiros, acha que sabe mais que o profissional de saúde. A diferença é que lá ainda não existiu o Dr. Google para informação, então o achismo ocorria de boca em boca. Existia também a figura dos farmacêuticos curandeiros nas vilas rurais. Nas farmácias daquela época não havia necessidade de receita ou qualquer controle para a compra de medicamentos. No Brasil, esse tipo de regulamentação é recente. O povo adora comprar remédio, principalmente de origem estrangeira. Compram aos montes e estocam. Vi barbaridades com o caso de um paciente que injetou albumina, proteína extraída do sangue animal e seu próprio sangue, como tônico fortificante. Mais tarde, soube que a mesma albumina ocasionou uma epidemia de hepatite entre os usuários. O medicamento tinha vindo da Espanha contaminado. As terapias alimentares. No Oriente surgiram muitas formas populares de cura. O uso de ervas, chás, acupuntura, ventosa e até parte de animais exóticos é muito comum na terapia milenar chinesa. Um costume muito recorrente e conhecido mundo afora é a terapia alimentar chinesa. Os chineses habituaram-se a comer inseto e órgãos de animais. Vários restaurantes, inclusive, servem pratos com a finalidade de restaurar a saúde. Há estabelecimentos especializados em carne de cobra, rato do campo, pombos, tartarugas, mas nunca vi iguaria feita de macaco nem de escorpiões como se ouve por aí. Outros remédios eram preparados com uma mistura de pó de cavalo marinho e chifre de rinocerontes com ervas medicinais. E existem alimentos para resolver quase todos os problemas do corpo. Assim, por exemplo, para a solução da impotência sexual masculina, era comum receitarem comprimidos ou chá feitos com pênis de cachorro, veado e foca. Era uma forma de fazer a reposição do hormônio masculino de forma natural, com a matéria-prima de origem animal. Tanto o homem como a mulher sofrem de queda hormonal brusca em cerca de 30% depois de 60 anos. Essa baixa pode causar, além da perda da libido, depressão, atrofia muscular, fadiga física e ondas de calor. Pelo que sei, alguns frigoríficos brasileiros se especializaram em retirar cálculos renais ou vesículas de bois para exportar para a China. Esses cálculos são matéria-prima para a produção de alguns medicamentos fitoterápicos e até custam muito mais caro que a própria carne do boi. Na minha infância, tinha um primo que costumava fazer xixi na cama à noite. Minha tia levou-o para consultar um médico do vilarejo onde moravam e um homem receitou um chá de pênis de cachorro. Minha tia seguiu à risca a orientação. Surpreendentemente, depois de 2 dias, meu primo parou de molhar a cama. Até hoje desconfio do efeito placebo dessa receita. Meu pai me contou que quando criança ele sofria de um sangramento contínuo na gengiva. Depois de um tempo, os parentes esperavam que acontecesse o pior devido ao seu aspecto altamente pálido, fraco e com aquele sangramento constante. Então, um parente sugeriu chamar um primo médico muito famoso, tanto pela competência quanto pelo vício em ópio. No desespero, o homem foi chamado para ver o meu pai.
O doutor chegou, examinou a boca do menino e receitou 6 gramas de chifre de rinoceronte em pó. Cada grama em pó custava em média 1 grama do ouro. Meu avô, desconfiado do diagnóstico, comprou apenas metade da quantidade recomendada para fazer o teste. O menino teve uma boa melhora, no entanto, dias depois voltou a piorar. Meu avô foi tirar satisfação e o médico respondeu: Você deu apenas a metade do pó, não foi? Naturalmente, meu avô tentou disfarçar, mas acabou confessando. Arrumaram o restante do pó do chifre caríssimo e meu pai ficou bom. A explicação científica desse caso é simples. Meu pai sofria de uma anemia profunda e o pó do chifre é rico em cálcio. Claro que poderiam optar por algum tipo de cálcio mais barato. O fato é que naquele tempo nem imaginavam que o distúrbio era falta do mineral. Agora a gente vai passar para as lições da medicina popular. A maioria dos pacientes chineses procurava aquele hospital por causa da dor. Naturalmente, também havia casos de Parkinson, alterações neurológicas por lesão e também sequelas de AVC. A clínica era dirigida por 2 neurologistas, uma mulher e um homem. A médica era branquinha e deu aulas práticas sobre acupuntura. Foi ela responsável por me ensinar a tirar o diagnóstico dos meus pacientes como neurologista. O médico era muito mais sábio, possuía uma visão ampliada de como funcionava a medicina na China e de que forma ela ajudava as pessoas. Afirmou para mim, e eu nunca esqueci das suas palavras, que a medicina ainda tinha muitos mistérios pela frente, e a acupuntura era um deles. Esse homem me encorajou a estudar a fundo o tema e me indicou alguns livros antigos de acupuntura tradicional. De acordo com ele, nos livros antigos estavam as respostas à ciência moderna. As indicações foram Neijin, o livro da medicina interna do século V a.C., e o grande sucesso da acupuntura no século XV. Ele me disse: leia os livros sem descartar os conhecimentos médicos da atualidade. Assim você será um excelente acupunturista. Hoje dou toda a razão a ele. Lembro-me de ter lido há alguns anos a história de um jovem formado em bioquímica por Harvard. O estudante discursou em sua festa de formatura e sua história foi publicada em uma revista médica. Ele contou que havia sofrido uma picada de tarântula e que sua mãe o curou graças ao conhecimento milenar chinês. Quando ele foi picado, morava numa região muito pobre no interior da China, e na zona rural não havia médicos, muito menos hospitais. Sua mãe, então, pediu a ele que mordesse um graveto e, em cima da picada, queimou um algodão bebido em aguardente. Na palestra, o jovem explicou a fundamentação científica do procedimento da mãe. Uma vez em chamas, a proteína do veneno sofre alterações e deixa de ser uma substância tóxica. A mãe não sabia disso, mas tinha aprendido com seus ancestrais sobre aquele procedimento. Gosto de contar esse depoimento porque ele ilustra o conhecimento médico passado de geração para geração. E o que é a acupuntura senão a sabedoria popular transformada em benfeitoria? Por hoje é só, depois continuamos. Até breve.